Bom, começando agora a aula de ANOVA. O que é a ANOVA? O que isso quer dizer? Até agora, a gente teve o teste Z, que comparava uma amostra com a população, um teste T, para quando você queria comparar uma amostra com a população, mas você não tinha o desvio padrão da população, um teste T para comparar duas amostras, um pareado e um não pareado independente. Mas, em todos esses casos, você sempre tinha duas coisas, dois valores que você queria comparar. A ANOVA serve para resolver a pergunta de e se eu tiver mais de dois? Né? E se eu tiver 3, 4, 5 coisas que eu quero comparar? Daí você tem a ANOVA para fazer isso. A ANOVA ela só te conta se um desses fatores que eu estou comparando, uma dessas médias que eu estou comparando, é diferente das outras, ou se todas elas são iguais. Se você quiser descobrir qual delas é diferente, tem um outro teste, que é a próxima aula, para fazer isso. Mas, por enquanto, você usa a ANOVA para saber se todas elas são iguais ou se ao menos uma das médias é diferente. Então, só nisso, você já tem aqui, né, a sua H0 e H1. H0 é todas as médias são iguais, né, a média 1 é igual à média 2, igual à média 3, igual à média 4, enquanto que H1, que é a hipótese alternativa, é pelo menos uma das médias é diferente. O ANOVA, ANOVA, ele significa análise of variation. Análise da variação. Você vai basicamente analisar a variação das suas médias ali, né, dos grupos das suas médias, para determinar se elas são todas iguais ou se elas são diferentes. Então, nisso aqui, você vai ter, vamos montar aqui, vamos dizer, 3 grupos, 3 médias, 3 amostras. Né? Se você consegue fazer com 3, você faz com 4, com 5, com 6. Então, ele tem 3 amostras que eu peguei. Essa amostra aqui, vamos dizer, né, vamos seguir o exemplo que está nos slides, para se você precisar usar o slide depois fica fácil. Essa amostra aqui tem 6 pessoas. Essa amostra aqui, então, ó, N de 6. Essa amostra aqui tem um N de 7. E essa amostra aqui tem um N de 8. Então, eu tenho 3 amostras, uma com 6 pessoas, uma com 7 pessoas, uma com 8 pessoas, com diferentes médias. Vamos pegar as médias aqui do slide também, para usar como exemplo. Então, ó, a média esse aqui tem 7, 8, 9. Então, vamos usar 7, 8 e 9, para poder ficar parecido. Sete, 8 e 9. Com médias de 75, 67 e 53. Sessenta e 53. Certo? Então eu quero comparar esses 3 números aqui embaixo e ver se essa diferença entre eles é um resultado meramente das características estatísticas, né? Porque são médias feitas com uma quantidade diferente de pessoas, então pode ter uma variação normal ali. Isso não quer dizer que tem algum fator que está mexendo nisso, né? Não quer dizer que, tipo assim, esse grupo de 7 pessoas ele tem uma média de 75. Não quer dizer que tem algum fator intrínseco ali que está fazendo com que essas pessoas em específico tenham uma média maior. Pode ser que seja só uma variação normal, sabe? Acontece, as pessoas são diferentes, não tem nada aqui no meio da minha população que está fazendo com que essa amostra em específico tenha mais coisas. Ou pode ser que seja, pode ser que tenha algum fator ali que está fazendo com que essa amostra aqui seja maior do que dessas outras duas. Não sei, quero saber. Eu vou então analisar a variação entre as amostras, entre essa amostra, essa amostra e essa amostra, e a variação dentro das amostras, ou seja, a variação dentro das pessoas aqui, entre essas 7 pessoas, entre essas 8 pessoas, entre essas 9 pessoas, certo?
e eu vou comparar. Para fazer isso aqui, qual que é o jeito mais fácil, né? O ANOVA, assim como o teste Z, teste T e tudo mais, ele vai ser a mesma ideia. Você vai ter em vez de Z e T, você vai usar F. Aí você vai ter um F tabelado e você vai ter um F calculado. Certo? Você vai comparar os dois. Para você fazer o seu F calculado e o seu F tabelado, normalmente você faria as H0, H1, ia decidir se é unilateral, bilateral, ia fazer o F tabelado, olhar na tabela. Você não faz isso aqui. Teste F, ele é tipo um termômetro. E aí você tem aí um termômetro, vamos dizer assim. E você tem aqui ó, o seu F tabelado. Tá aqui, F tabelado. Se o seu F calculado for maior, né, se o seu F, você fez o seu F calculado, ele caiu aqui, por exemplo, caiu aqui. Ele então está, né, o F calculado. Ele ultrapassou o F tabelado. Isso quer dizer que, ó, aqui embaixo você foi indo. F calculado ultrapassou o F tabelado. Você rejeita H0. Então isso aqui, ó, H1 está certo. Você rejeita H0, aceita H1. Se o seu F tabelado, o seu F calculado, cair aqui embaixo, cai antes do F tabelado, for menor do que o tabelado, aí você fala que H0 está certo e é tudo igual. Então, se o seu F calculado for menor do que o seu F tabelado, ele cai aqui embaixo, não atingiu o F tabelado, você fala, é tudo igual, não tem nada acontecendo, não tem nenhum fator afetando isso aqui, é tudo igual. Se o seu F calculado ultrapassar o F tabelado, né, ultrapassar esse limite, passar, estiver aqui em cima, você fala, não, tem alguma coisa de estranha aí, alguma dessas médias aí é diferente das outras. Eu não sei qual, mas alguma delas é. Então é tipo um termômetro, não tem desenho, não tem você tem tabela, mas não é tipo para saber área de coisa, não tem nada disso. Você vai seguir a tabela só para saber qual que é o valor aqui, o número mesmo do F tabelado. E você vai comparar os dois. É só isso que você faz. Então não tem desenho nem nada. Não tem bilateral, unilateral, nada disso. Então, para você fazer F tabelado, F calculado, tem uma tabela bem simples que você vai usar. Que tabela que é essa? Primeiro você desenha um retângulozão assim, um quadrado, sei lá. Você faz um jogo da velha nele. Certo? E você pode ignorar esse quadrado aqui. Tira ele, rola para fora. Agora, nesse quadrado, você vai fazer, ó, entre dentro R, e aqui em cima você vai fazer SQ, GL, QM. O que significa cada uma dessas coisas? Por que você vai usar esse quadrado? Entre e dentro é bem óbvio. Entre os grupos, dentro dos grupos. É o que a gente tinha falado. SQ significa soma de quadrado. Esse é o que você vai ter que fazer as contas. Esse aqui é o que tem a equação, você vai fazer, usar fórmula e tudo mais. GL é grau de liberdade. Se você já assistiu às aulas de teste Z, teste T, principalmente teste T, você já viu o grau de liberdade várias vezes. Grau de liberdade. E quadrado médio, nem preocupa, isso aqui é bem fácil. Eu vou mostrar para vocês. Ó, SQ. Eu já falei que vai ser de fórmula. Vamos deixar isso aqui por último. Por último, por quê? Porque, como é fórmula, eu vou mostrar separado, para quem quiser voltar, assistir o vídeo e tal. Então, vamos falar que isso aqui é separado. Isso aqui é o que você vai usar a fórmula. Vai fazer a fórmula, vai te dar esse aqui, soma dos quadrados. Então, como vai ser uma fórmula, vamos já dar uma roubada aqui, vamos botar o do exemplo.
Depois, quando eu acabar de terminar essa tabela, eu vou voltar e vou explicar como que eu cheguei nisso aqui, nos somos quadrados. Mas, por enquanto, finge que a gente já fez, já fizemos as fórmulas, já fizemos as contas, chegamos nisso aqui. Certo? Botei na minha tabela. Soma de quadrado dentro e entre e dentro, certo? Vou preencher agora graus de liberdade, só aqui em cima. O que é graus de liberdade entre e graus de liberdade dentro? Ó, eu tenho, no meu exemplo, 3 amostras que eu estou comparando, certo? Cada uma delas tem a sua própria média, a sua própria quantidade de pessoas, etc. O grau de liberdade entre elas, eu estou olhando de longe. Entre elas, estou olhando mais de longe e tal. Eu estou vendo 3 amostras. Lembra que antes o grau de liberdade era sempre n-1? Sempre que você calcular o grau de liberdade, você fazia n-1? Então, aqui é n-1. Eu tenho 3 amostras, menos 1, 2. Então, isso aqui, ó, o grau de liberdade entre as amostras é o número de amostras que eu tenho, menos 1. Então, se eu tivesse 5 amostras, ia ser 5 menos 1. Se eu tivesse 6 amostras, 6 menos 1. Esse aqui é fácil. É a mesma ideia de sempre. A ideia do dentro ela é um pouquinho mais complicada, mas ela é simples. Por quê? Eu vou olhar dentro da minha amostra. Então, deixa eu apagar aqui em volta. Eu vou lá, eu vou olhar dentro da minha amostra. Eu vou ver, ó, essa amostra aqui tem 7 pessoas. Essa amostra aqui tem 8 pessoas. Essa amostra aqui tem 9 pessoas. Então, eu vou calcular os graus de liberdade de cada uma delas. Essa aqui tem 7 pessoas, n-1. O grau de liberdade dessa aqui é 6. Essa aqui tem 8 pessoas, n-1. O grau de liberdade dessa aqui é 7 graus de liberdade. 9 pessoas, o grau de liberdade dessa aqui é 8. E aí eu vou somar esses graus de liberdade de cada uma. 6 mais 7 vai dar 13. 13 mais 8, 21. Então, o grau de liberdade dentro, eu vou olhar dentro de cada amostra quantas pessoas tem, calcular o grau de liberdade de cada uma delas individualmente, e depois eu vou somar todos esses graus de liberdade para chegar no meu resultado final. Se você quiser, você pode somar quantas pessoas tem cada um e subtrair o número de amostras que tem. Então, por exemplo, fazer 7 mais 8 mais 9 menos 3, porque tem 3 amostras. Dá no mesmo. Eu acho que o exemplo no slide está falando para você fazer isso, mas a ideia é essa. Você faz o grau de liberdade da primeira amostra, mais o grau de liberdade da segunda amostra, mais o grau de liberdade da terceira amostra e assim por diante. Você soma todos os graus de liberdade individuais de cada amostra. Então, o grau de liberdade está feito. Dá para fazer no olho. Quadrado médio é a coisa mais simples do mundo. Por quê? Eu já passei pela parte mais difícil, que eu vou explicar ainda, que é a soma dos quadrados. Eu fiz o grau de liberdade no olhômetro, né? Desse jeito que eu falei. Quadrado médio é só você dividir um pelo outro. Então, você divide o da esquerda pelo da direita e faz. Então, 1902 dividido por 2 vai dar 951. 3.386 dividido por 21 vai dar 161,24. Então, esse quadrado médio é só você dividir esse por esse, dá esse. Esse por esse, dá esse. Né? Esse dividido por esse é igual a esse. Esse dividido por esse é igual a esse. Só se fazer da esquerda para a direita. É simples, não tem erro. E aí sobrou, preenchemos essas coisas aqui de cima, sobrou esse R. O que é esse R? R de razão, R de resposta. Essa linha de baixo é tudo razões. Razão, gente, para quem não sabe, é uma divisão. Então, você vai fazer esse de cima dividido por esse de baixo. Então, vamos lá. 2 dividido por 21. Esse aqui. Esse aqui, 951 dividido por 161,24. Então, essas são razões, né? De cima por de baixo, de cima por de baixo.
E essas aqui também são respostas. Desse daqui você vai tirar o seu F tabelado. E desse daqui você vai tirar o seu F calculado. Então, só de fazer esse quadrinho aqui, você já acha o tabelado e o calculado. Esse aqui que está falando aqui, ó, o F calculado, 951, que é o quadrado médio, por 161,2, que é o que a gente encontrou. Aqui também falando aqui, ó, que... Cadê o tabelado? Enfim, a ideia é essa. A única coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte. No tabelado, como é que você faz o tabelado? Tabelado tem que envolver uma tabela, né? Tabelado, tem uma tabela. Onde que é essa tabela? É essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui tem, ó, graus de liberdade do numerador, graus de liberdade do denominador. Para quem não lembra, gente, numerador é o número que está em cima. Denominador é o número que está embaixo. Então, essa linha aqui de cima, graus de liberdade do numerador, é o número de cima, o 2. Essa linha aqui da esquerda é o do denominador, então é o 21. Então, 2 em cima, 21 embaixo. 2 aqui em cima, nessa segunda linha, 21 na esquerda. Você ia caçar 21 aqui na esquerda com o segundo, né? 3,47, se eu não me engano. A perspectiva está meio estranha. Vai ser 3,47, se a perspectiva estiver certa. Então, 3,47, que é o número que está aqui no meio da tabela, né? 3,47, ele que é o meu F tabelado. Enquanto que aqui na direita, o F calculado, é só você dividir. 951 dividido por 161,24. Vai dar 5,89. Então, lembrem, o F calculado é só você calcular. Você só divide um pelo outro, você encontra ele. O F tabelado não é para você fazer essa divisão aqui, não. É para você ir lá na tabela, porque o F tabelado. Então, você vai na tabela para achar ele. Então, ó, como está falando aqui o exemplo, nosso F calculado foi 5,9, né, redonda para cima, 5,9, e o tabelado 3,47. Então, lembra daquele termômetro nosso? O nosso F tabelado está aqui, 3,47. Para baixo, você aceita H0, você fala, não tem nada de errado, está tudo certo. Se ultrapassar, você rejeita H0, aceita H1. Fala, não, tem uma coisa diferente, tem alguma coisa de errado aqui. Tem alguma coisa que é diferente. O 5,89 caiu aqui, ó. 5,9. Vamos arredondar para cima. 5,9. Caiu aqui. Então, você rejeita H0, aceita H1. Alguma das minhas médias é diferente da outra. Essa é a lógica de como você faz. Bem simples, dá para fazer o quadrinho, botar cada coisa. Graus de liberdade você olha na mão, você só bate o olho. Isso aqui é só dividir, né, os quadrados médios. Aqui embaixo, na resposta, é só dividir também. Você acha tabelado na tabela, o calculado você só calcula. A única coisa que eu não expliquei aqui é o soma dos quadrados, esse aqui. Esse aqui entre, esse aqui dentro. Essa é a parte mais difícil do ANOVA. Se você consegue fazer SQ, você consegue fazer a ANOVA facilmente. E SQ é fórmula. Fórmula vai estar na prova. Só precisa saber o que é essa fórmula. Porque essa fórmula tem várias letrinhas matemáticas assim, e se você bater o olho e não souber o que está fazendo, parece estranho. Mas é de boa. Quer ver? Ó, vamos do zero. Eu tenho dois SQs, se vocês lembrarem. Eu tenho o SQ entre e eu tenho o SQ dentro. Então, SQ entre as amostras, SQ dentro das amostras. Como é que eu faço SQ entre as amostras? Primeira coisa que você precisa fazer. Ó, todas as suas amostras, suas 3 amostras, nesse caso são 3, mas pode ser quando você quiser. Todas elas têm alguns dados que você precisa saber. Primeiro, número de pessoas. 7 pessoas, 8 pessoas, 9 pessoas. Próxima coisa que você precisa saber é as médias que você está trabalhando. Então, é uma amostra, então o x com uma coisa em cima. Então, ó, média do primeiro, essa tabela aqui, ó.
Média do primeiro 75, 67, 53. 67, 53. Certo? Isso aqui são dados que vão estar sendo anunciados para se fazer. Outra coisa que você precisa saber é... Não, na verdade é só isso que você precisa saber, para falar a verdade, para começo de conversa. Mas depois, no futuro, é bom você saber o quê? A sua variância, né? Lembrando que se você souber o desvio padrão, você sabe variância. Se você sabe variância, você sabe desvio padrão. Para quem não lembra como é que faz variância, volta lá nas outras aulas e lembra como é que faz variância, a fórmula. Então é bom você saber a variância e é bom você saber graus de liberdade. Graus de liberdade é fácil, gente. Você tem o n, né? 7 menos 1, 6. 8 menos 1, 7. 9 menos 1, 8. Então, grau de liberdade é fácil, gente. Porque se você sabe o n, quantas pessoas tem na amostra, você sabe o grau de liberdade. É bom você já saber que você vai usar isso depois. E, né, como eu falei, variância. Se você sabe variância, você sabe desvio padrão. Se você sabe desvio padrão, você sabe variância. Se ela for muito sacana, vai pedir para você calcular a variância da amostra. Vai te dar os valores para você calcular a variância. Eu acho difícil. A maioria dos exercícios de ANOVA, eles te dão ou desvio padrão, fala, o desvio padrão é tal. E aí você tem que levar ao quadrado para achar a variância, ou eles já te dão a variância de uma vez, para poupar seu tempo. Mas é bom você ir encontrando aqui também. Então vamos botar aqui 17, 10, 10 e 9. Então, ó, esses detalhes aqui é bom você já saber. É bom você saber para tudo, né? Para tanto calcular o SQE quanto o SQD. É bem útil. O SQE você vai usar essas duas primeiras aqui, ó, esses dois. O SQE. E o SQD você vai usar principalmente esses dois aqui de baixo. Então, vamos para o SQE. Vamos fazer o SQE aqui. O SQE, a primeira coisa que você vai calcular é a média geral. A média geral é tipo a média normal, só que ele tem dois tracinhos ao invés de um, né? A média da amostra tem um tracinho. A média geral tem dois tracinhos. É bem inovador. Mas a média geral, como é que você calcula? É média ponderada das médias individuais. Para quem não lembra como é que você faz média ponderada. Média ponderada é assim, ó. A média do primeiro, 75. Vezes quantas pessoas tem no primeiro? Tem 7 pessoas. Esse valor aqui. Mais a média do segundo, 53. Vezes quantas pessoas tem no segundo? 8. Mais média do terceiro vezes quantas pessoas tem no terceiro. E vai. Média do primeiro vezes quantidade de pessoas do primeiro. Média do segundo vezes quantidade de pessoas do segundo. Média do terceiro vezes quantidade de pessoas do terceiro. Segue esse padrão. E no fim das contas, você vai dividir pelo quê? Pela quantidade total de pessoas que você tem. Então você tem 7 mais 8 mais 9, vai dar 16 mais 8, tem 24 pessoas. Né? 7 aqui, 8 aqui, 9 aqui, 24 pessoas no total. Então você vai dividir por 24 pessoas. Você vai somar quantas pessoas tem no primeiro, no segundo, no terceiro. No total, tem 24 valores aqui que eu estou usando. Então vai dividir por 24. Né? A soma desse, com esse e assim por diante. Não é a soma das médias, é a soma da quantidade de pessoas. Você vai dividir por aqui. Fazendo essa conta, você vai encontrar esse x com duas linhas, que é a média geral, é a média de tudo, digamos assim. Né? Que é isso aqui, ó, deu 65. Então, calculando essa média geral, que é essa média ponderada de cada uma das médias, com a média geral, você calcula o SQE. O SQE, ó, ele fala aqui, é a variação entre a média amostral de cada um com a média geral. Ou seja, deixa eu... Ó, olha isso aqui, vamos passar de novo. Média geral, né? Média ponderada de todas as médias. O SQE, você vai fazer de forma muito parecida com a fórmula de variância. Isso aqui é um pouquinho diferente. Qual que é que você vai fazer essa fórmula aqui? Você vai fazer ó, essa loucura aqui de um monte de letra. Mas não desespera. O que é que você faz? Primeira coisa, primeira amostra, eu tenho 7 pessoas.
vezes a média minha menos a média geral, que eu tinha calculado, 65, ao quadrado. Esse núcleo aqui, ó, eu tenho quantidade de pessoas, meu N, vezes a minha média, né, desse aqui, média, menos a minha média geral, que eu tinha calculado antes, ao quadrado. Certo? Esse núcleo. N, quantidade de pessoas. Esse N meu fica feio. Isso bonito aqui. N, a quantidade de pessoas que eu tenho nessa amostra, vezes a média dessa amostra, menos a média geral que eu calculei ao quadrado. Esse núcleozinho aqui, você vai repetir de novo, de novo, de novo. Então, isso aqui foi tudo para a primeira amostra. Agora, eu vou fazer isso para a segunda amostra. Então, quantidade de pessoas, meu N, vezes média da segunda, menos a média geral que eu calculei, elevado ao quadrado. Mais, agora a terceira amostra. Quantidade de pessoas, meu N, vezes a média dessa aqui, que é 67, menos a média geral que eu calculei, 65, ao quadrado. Então, esse núcleozinho aqui, ó, N vezes a diferença das médias ao quadrado, é ele repetido de novo, de novo, de novo. Você vai fazer ele para a primeira, ele para a segunda, ele para a terceira, e vai somar tudo. É por isso que tem um somatório aqui na frente. É isso que essa fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui significa. Ó, N do primeiro vezes média do primeiro menos a média geral ao quadrado. N do segundo vezes média do segundo menos média geral ao quadrado. E assim por diante. Então, você vai seguir esse núcleo de novo, de novo, de novo. Quantidade de pessoas que eu falei, vezes o x que você vai usar, menos o x geral, de tudo que você calculou mais cedo, quadrado. E você vai somando. E é isso que vai te dar o seu S aqui. Então, sabendo como é que você lê essa fórmula aqui, vai ter essa fórmula na prova, é de boa, tranquilo. O SQD, você vai usar esses dois aqui de baixo que eu falei, que é a variância e o grau de liberdade. Você vai fazer, ó, SQD. O grau de liberdade da primeira, que é esse aqui, 6, vezes a variância do primeiro. Então, a variância, que é o símbolo S ao quadrado, do primeiro. Escrevi o número e o símbolo. Vamos fazer tudo de símbolo primeiro, para ficar a fórmula. Você vai fazer, ó, grau de liberdade do primeiro vezes variância do primeiro. Aí, esse aqui é o núcleo básico. Você vai repetir isso de novo, de novo, de novo. Então, ó, mais grau de liberdade do segundo vezes variância do segundo, mais grau de liberdade do terceiro vezes variância do terceiro. Então, esse núcleo aqui, padrão, grau de liberdade vezes variância, é o que você vai repetir de novo, de novo, de novo. Da mesma forma que você repete isso aqui de novo, de novo, de novo no SQE, você repete isso aqui de novo, de novo, de novo no SQD. Então, ó, você vai usar esses dois de baixo. Grau de liberdade do primeiro, 6. Vezes variância do primeiro, 17. Mais grau de liberdade do segundo, 7. Vezes variância do segundo, 9. Mais grau de liberdade do terceiro, 8. Vezes variância do terceiro, 10. Você vai fazer isso com todas as suas amostras. Então, o núcleo básico que você vai ter que fazer e que deve estar na prova, porque é uma fórmula, é esse aqui, que é quantidade de
quantidade de pessoas, quantidade de variáveis na amostra, né, o n da amostra, vezes a diferença das médias ao quadrado, né, a diferença da média daquela amostra e da média geral, que você calculou. Lembrando que a média geral é a média ponderada de todas essas médiazinhas aqui. Então, esse é o núcleo básico. O núcleo básico do SQD é grau de liberdade vezes variância. Então, grau de liberdade do primeiro vezes variância do primeiro. Grau de liberdade do segundo vezes variância do segundo. Grau de liberdade, enfim, e assim por diante. Esses aqui, ó, muito provavelmente na prova vai ter algo parecido com isso aqui, para o SQE. Então, somatório de quantidade de pessoas na amostra vezes a diferença das médias, né, da média da amostra para a média geral, ao quadrado. Talvez tenha essa fórmula aqui, ó, que é a média geral, que eu expliquei, né? Quantidade de pessoas do primeiro vezes a média do primeiro, quantidade de pessoas do segundo vezes a média do segundo, quantidade de pessoas do terceiro vezes a média do terceiro, dividido por a quantidade total de pessoas que tem, né? Todos os n juntos, somados. E na prova, talvez tenha isso aqui, ó. Isso aqui é o mais complexo, porque você tem DF, S2 e tal. Esse DFI é só um jeito de falar graus de liberdade do primeiro, é isso que significa. S2I é variância do primeiro. Então, grau de liberdade do primeiro, variância do primeiro. Grau de liberdade do segundo, variância do segundo. Grau de liberdade do terceiro, variância do terceiro. É assim que se calcula esse que é SQD. Que é como eu falei, a parte mais chata. Mas uma vez que você passa dessa parte mais chata, desenha o quadro, jogo da velha, elimina esse aqui, entre, dentro, resposta, SQ, grau de liberdade, quadrado médio. Calculou os SQs, bota aqui. Grau de liberdade, você faz no olho. Quadrado médio, esse dividido por aquele. Então, esse dividido por aquele dá esse. Esse dividido por aquele dá esse. Da esquerda para a direita. E esse aqui embaixo, R de resposta, R de razão. Você vai dividir esse por esse. Vai fazer uma razão aqui. O grau de liberdade entre, dividido pelo grau de liberdade dentro. Aqui, mesma coisa, vou fazer uma razão. O quadrado médio entre, dividido pelo quadrado médio dentro. Esse aqui, você vai olhar na tabela, porque é o seu F tabelado. Então, você vai usar essa razão aqui para olhar na tabela, essa tabela aqui. Onde aqui em cima é o numerador, que é o número de cima, esse número de cima. E o denominador é o número de baixo, esse número de baixo. Enquanto que aqui é o F calculado. Então, você só calcula, divide esse por esse e só acha. E aí você compara os dois daquele jeito. Se o F tabelado, né, o F tabelado é a sua marca, seu limite. F tabelado. Se o seu F calculado cair antes, né, cair aqui, 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 você fala, não tem nada de errado, H0. Se o seu F calculado cair depois, ultrapassar o tabelado, você fala H1. Tem alguma diferença, não são todos iguais. A nova é só isso. A parte mais chata é o SQ. Uma vez que o SQ seja calculado, né, você precisa daqueles 4 coisas que eu falei, a quantidade de pessoas na amostra, a média de cada amostra, a variância de cada amostra, o grau de liberdade de cada amostra. Tendo aquelas coisas ali, você calcula os SQs, grau de liberdade nessa tabelinha, né, monta a tabela, grau de liberdade da tabela você faz na mão, no olho, QM você só divide, aqui embaixo as razões você também divide de cima para baixo, acho tabelado, acho calculado. É só isso. Você faz na mão, você fica craque nisso aí, não tem segredo.